E já de volta, como é bom estar com você, que alegria cada vez que a gente retorna, sabendo que você está acompanhando. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Vídeo Saúde. Hoje um assunto muito interessante, muito intrigante, mas que necessita de muitas informações. Asma, né? Hoje aqui conosco o médico super conhecido, Dr. Luiz Braganholo. Ele aqui é pneumologista e coordenador do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Aqui está brilhantemente respondendo, tirando todas as dúvidas sobre asma e doenças respiratórias. No intervalo, assim, perguntei para ele se tem muitos casos que ele atende de asma. Ele citou, assim, casos de crianças e idosos. Eu gostaria que o senhor colocasse isso no ar, doutor, né? Tratar asma é um desafio para o médico e para o paciente, mas é extremamente gratificante quando você consegue evitar o curso natural da doença e ver o benefício que o paciente passa a ter, né? Os extremos são bem significantes, né? As crianças e os idosos, porque são situações no qual o paciente depende, às vezes, mais do que gostaria, da ajuda de terceiros. Então, quando você consegue fazer uma intervenção terapêutica, orientar um tratamento, você muda a evolução de vida dessa pessoa. A criança para de ir ao pronto-socorro, para de ficar doente, o idoso para de ter complicações. Então, é uma situação na qual você atua não só para o indivíduo, mas você muda a perspectiva de uma família, né? Muitas vezes eu já ouvi, olha, doutor, eu achei que não tinha mais jeito, que eu ia perder a minha filha. E você vê essa criança hoje crescida, está maior que eu, continua super bem e mantendo toda aquela disciplina, aquela repetição do tratamento. Tratar asma é ser repetitivo e é isso que a gente tem que fazer. Insistente, né, doutor? Muito, muito persistente. Olha que interessante, graças a Deus existe isso, porque deve ser muito doloroso ver uma cena, né, de uma crise, de um episódio de crise da asma. Ou seja, pode levar a pessoa à UTI, por exemplo, doutor? Sim, frequentemente. Como eu já falei também aqui, toda asma sem tratamento é uma asma grave, porque ela vai participar a pessoa numa situação de risco inesperado, iminente e variável, né? Então, só para a gente ter uma ideia, 96% dos pacientes controlam muito bem a asma. Esses 4% restantes, que são de fato os asmáticos mais graves, eles internam mais, eles custam mais por conta dessa internação, seja no serviço de saúde pública, seja no serviço de saúde privada. Tá? Uma internação em UTI de um asmático gira em torno de $9.000 a diária, por dia. Então é um custo muito grande. E não justifica correr esse risco. Aqui no Brasil a gente tem medicação gratuita, se você for ver. Tá? Lógico que não vai servir para todo mundo, mas vai servir para uma imensa parcela dessa população de doentes, né? O grande segredo é ser repetitivo, é fazer tudo sempre igual e é participar o paciente dessa terapêutica, né? Não adianta você usar tudo que há de mais moderno se o paciente não entra com a coparticipação, não faz a parte dele. Nós temos um trabalho enorme aqui no Brasil que avaliou a aderência do paciente ao tratamento, ou seja, quantos % da população de asmáticos realmente faz o tratamento da forma como foi orientada, volta, faz os seus retornos e vai reavaliando. É cerca de 30% Nossa. de adesão. Quer dizer, você tem 70% de pacientes que não aderem ao tratamento. Ou seja, melhora o quadro, desistem. Desiste, acha que não é mais necessário, até começar a ter sintomas de novo. E em torno de 67% da nossa população não está controlada. Entendi. Apesar do indivíduo achar que está, quando você faz a avaliação real e objetiva, você vê que ele não está, né? Então é um terror em termos de saúde pública. Doutor, agora uma situação assim
que precisa de esclarecimento, por isso que o senhor está aqui. Por exemplo, a pessoa está no contexto de baixa temperatura, o vírus da influenza está aí circulando, a gente pega, se pega a gente pode transmitir para o outro, etc. Assim, a asma, né? Ela é contagiosa, eu vou contagiar, se eu tenho na minha casa, eu vou contagiar todos da minha família. Outra situação, por exemplo, a pessoa fez essa pergunta, não quer se identificar, a gente respeita, mas é uma situação interessante. Eu posso transmitir através da saliva, de um beijo, né? Beijar a pessoa, eu posso transmitir. Formas de transmissão aí e os mitos da asma. Tá. Então vamos lá. Recordando que a gente já falou também, a asma é uma doença respiratória que tem a sua origem genética, então ela é hereditária. Você, se for asmático, não vai passar a sua asma para ninguém se tossir perto da pessoa, se voar saliva, se beijar, se pegar na mão, de forma alguma. Eu costumo até brincar com o termo, né? Eu digo que asma é para quem pode, não é para quem quer. Você já nasceu com essa característica e tem o potencial de desenvolvê-la, de manifestá-la. Da mesma forma que você pode ter também essa característica na sua genética e passar a vida inteira sem manifestar. Então, para o asmático que tem a doença se manifestando, ele tem que ter características genéticas que permitam isso. E ele tem que ter condições ambientais que estimulem essa manifestação. Mas é totalmente diferente de uma doença contagiosa. Ninguém passa asma para ninguém. Olha que interessante. Então, pode abraçar, pode manifestar o afeto, o carinho, que não é essa forma de transmissão, doutor. Só precisa ter cuidado para ver se o fôlego aguenta o beijo. Mas não vai passar asma para ninguém beijando ou demonstrando carinho, pelo contrário. A Wanda, que está acompanhando pelas redes sociais, ela... Resfriado recorrente e o que é secreção nos pulmões? Pergunta a nossa amiga Wanda. Vamos lá. Resfriado recorrente, aí a gente vai ter que pensar se é criança ou se é adulto. Uma criança normal, até os seus 6, 7 anos de idade, pode ter 11 resfriados no ano. Os vírus estão aí, são extremamente prevalentes. Isso é dentro do normal. Essa mesma criança, ela pode ter quantas pneumonias na vida para ser considerada normal? Nenhuma. Então, resfriado, você pode ter recorrente. Pneumonia, se você teve uma, você já tem que investigar. Não é uma coisa normal. Outro mito que a gente ouve muito por aí é dizer que o idoso, quando tem pneumonia, ele não tem febre. Não é bem assim. A pneumonia tem como maior sinal característico a febre. E o idoso pode ter febre, sim. Então é muito importante todo mundo ter um termômetro em casa. Porque não dá para descobrir se a pessoa está com febre só de olhar ou colocar a mão, sentir. Tem que ser no termômetro. Colocou o termômetro, a temperatura foi além de 38 graus, isso é febre. Tem que investigar, principalmente se ela for persistente. Agora, dizer que não, ficou mais baixo e tal, tudo bem, menos preocupante, mas muita atenção nos idosos. Eles também têm febre igual a gente. Uma pessoa, por exemplo, assim, doutor, que fica acamado, a maior parte do tempo está acamado, ela pode ter um quadro mais grave, por exemplo, de pneumonia, etc.? Sim, pode. E aí a gente complementa a segunda parte da pergunta, a questão das secreções pulmonares. O ser humano, ele é bípede, ele foi feito para andar em pé. Então, toda a dinâmica do organismo foi feita nessa posição. Então, dentro do nosso pulmão, nós temos um sistema de proteção contra infecções que é bárbaro. E é justamente isso que você prejudica fumando. A gente tem pequenos pelinhos dentro dos brônquios que ficam mexendo a toda hora, vibrando para fazer o quê? Pegar aquela secreção que você produziu normalmente durante o dia, para lubrificar e proteger, e ele vai renovando. Ele vai trazendo de baixo para cima. E aí, quando aquilo chega na garganta, o que acontece? A gente engole. Porque é um volume muito pequeno e geralmente isso acontece à noite. Quando você tem a lesão desse mecanismo maravilhoso de limpeza do seu pulmão, você acumula secreção. Quando você não tem a capacidade de uma
tosse forte e efetiva para conseguir expulsar do seu pulmão aquela secreção que acumulou, aquilo vai ficar se juntando, atrapalhando cada vez mais, e isso desenvolve um quadro de infecção, porque existem bactérias nesse meio, bactérias essas que deveriam ter sido colocadas para fora, mas que não foram. Então, as secreções pulmonares, elas são nitidamente um sinal de que o seu sistema de purificação, de limpeza dos brônquios está afetado. E esse é o tipo de população que precisa muito mais da nossa atenção, principalmente aqueles que ficam muito tempo acamados, porque mudou a posição do dia a dia. Ele não fica em pé, ele fica deitado. E aí o sistema de limpeza, o sistema de retirada de secreção não vai ser mesmo efetivo. Não vai ser eficaz, né, doutor? Agora, nós vamos conhecer agora, doutor, a história da Clara. A Clara é professora também. Ela convive com a asma. Vamos ver as consequências e o que ela faz, o que fez assim para superar esses quadros. Vamos lá. Clara descobriu que tem asma agora na fase adulta. Como cada pessoa apresenta sensibilidade a diferentes fatores, ela ainda está aprendendo a identificar o que pode desencadear as suas crises. Acho que foi o convívio com os gatos mais de perto, porque é a primeira vez que eu tenho gatos dentro de casa, né, no apartamento. Eles não saem, aqui eles não podem sair também pelas regras do condomínio e também pela segurança deles, né, também. Então eles não saem. E acho que foi uma soma de fatores. Eu passei a desenvolver uma sensibilidade muito grande com ar-condicionado. Então, na escola onde eu trabalho, as salas de aula têm ar-condicionado. Então, a cada 50 minutos, nós saímos de uma temperatura fria, passamos pelo corredor, que é quente, e entramos numa outra sala que está fria também. Executar tarefas simples para um asmático podem se tornar um desafio. No trabalho ou em casa, os sinais do corpo se agravam ao anoitecer para Clara. Durante os dias de crise, à noite que essa falta de ar se intensifica, mas durante o dia, assim, para executar as tarefas mais simples, eu sinto uma extrema dificuldade mesmo, assim, uma falta de ar muito grande para subir escadas, para dar aula, para falar. Então, nessas últimas crises que eu tive agora, eu mal conseguia falar com as pessoas. O peito muito congestionado, muita falta de ar, uma dificuldade muito grande para respirar. E é isso, assim, essa é uma tosse e uma dificuldade muito grande para respirar. É uma sensação de sufocamento mesmo. E aí, doutora, assim, a gente viu a história da professora, que a gente parabeniza, manda um beijo aí, parabéns aos professores, enfim. Mas a gente viu aí pelo menos 2 gatos aí. Ela falou do gato, tá lá, não pode sair, tem que ficar em casa, tá aí. E aí? Bom, vida de professor não é fácil. Vida de professor asmático, menos ainda. Então, o que a gente identificou na fala e na imagem? Realmente, esse contato próximo que ela tem com os gatos, ela sendo asmática, isso pode ser um fator que vai dificultar o alcance de um bom controle da doença ou até mesmo desencadear crises. Então, realmente, essa questão remonta à orientação que nós passamos das alterações ambientais, mudar o comportamento desse ambiente. Mas ela tem outros fatores de exposição. Ela tem, se a gente for imaginar a sala de aula, ela tem o giz. Esse giz, ela vai ter uma exposição maior e, inevitavelmente, também vai ser um fator de desencadeamento de sintomas. E também a questão do ar-condicionado. Só que aí o ar-condicionado a gente vai de novo remontar aquela nossa conversa sobre higiene. O problema do ar-condicionado é quando o uso é inadequado. Ele precisa estar sempre com a sua manutenção em dia, sendo limpo, isso daí é fundamental. Você também tem que evitar usar o ar-condicionado com a temperatura abaixo dos 22 graus. Por quê? Porque isso gera um frio um pouco mais intenso e faz com que aquele ambiente
perca a umidade do ar. Você respirar um ar seco vai te obrigar a produzir mais muco para proteger e umidificar esse seu pulmão, o nariz, toda a via aérea. A gente começa a respirar pelo nariz e termina no pulmão. Então imagina você sendo submetido a essas situações extremas, fazendo uma quantidade maior de secreção. Aí você muda de ambiente, pronto, já ficou mais quente, está um pouco mais úmido. O que você faz com aquela secreção? Você tem que colocar para fora. Como é que você coloca para fora? Tossindo. E aí você começa a tossir através de um mecanismo de proteção e acaba emendando com uma crise de asma. Aí você pensa, poxa, o meu problema é na escola. Eu vou para casa para ver se eu fico melhor. Chega lá, dá de cara com 2 gatos. E o problema não é ficar perto do gato. A questão não é a proximidade. A questão é que o ambiente todo está tomado pela névoa formada pelos resquícios, pelos restos, pelos fragmentos dos pelos. E aí você tem o mesmo tipo de exposição. Então isso gera um círculo vicioso que, enquanto não for quebrado, impede que a pessoa tenha uma vida normal. Doutor, quem está acompanhando também o nosso amigo Reginaldo, né? Ele está parabenizando o senhor, doutor, assim, o programa, porque o senhor tratou da sua esposa, a dona Maria José. Então ele está acompanhando, né? E trata, né? Está tratando. Então ele está acompanhando e está parabenizando, senhor. Esse é o doutor, ele falou assim, né? Que maravilha. Quero mandar um beijo aqui também a Tamires Cristina Nascimento Monteiro, de Vigia, no Pará. Ligou para a gente, também ficou sócio, o nosso carinho, nossa gratidão também, viu, que Deus abençoe. A Iraneide, da Consolação Cardoso Nascimento, também de Virgem no Pará, ligou para a gente, ficou sócio, que Deus abençoe. Aqui a nossa amiga Dona Francisca Ivete Carpaccio, né, de Barro, lá no Ceará. Muito obrigado, assim, ó, ela admira muito o Frei Rinaldo, né, e todos os padres da TV Século XXI, muito obrigado. Ela ficou sócio, o Frei me convenceu, olha que maravilha, bem-vinda à família, viu, Dona Francisca, que Deus abençoe, viu. Ela também quer saber se ficar perto de gatos e tomar água quente pode desenvolver asma. Tomar água quente, doutor? A melhor forma de tomar água quente é com chá bem feito. Com chá, né? Então, aliás, aproveitando a nossa amiga Francisca, e essas soluções caseiras, chás, doutor, ajuda a amenizar ou é tudo menos para asma? Não, ajuda a amenizar. Agora, a questão que a gente tem que decifrar é a seguinte: o que você está fazendo? Está sendo efetivo para controlar mesmo a origem da doença ou você está só se preocupando em diminuir o sintoma? Porque parar de tossir não significa parar de ser asmático, né? Então, a gente vê uma gama de medicamentos aí antitussígenos, xarope para isso, xarope para aquilo. Você perde o foco, você fica perdido, você vai passar tanto tempo experimentando, doutor, um e o outro sem benefício. Inclusive, essas propagandas que a gente vê, assim, ó, esse medicamento cura a asma. Isso é mentira. É mentira. Né? Simples assim, é mentira. Não existe cura para asma, porque existe controle, qualidade de vida, enfim, tratamento, mais cura, né? Só para pegar um gancho nisso, porque é muito comum a gente ouvir, né? O comentário assim, mas doutor, como que eu tive asma nessa idade? Um conhecido meu teve quando era pequeno e agora ele não tem mais nada, ele curou. Calma, tem explicação, mas não curou. Esse é o comportamento próprio da asma, tá? Ela pode ter fases da vida com maior manifestação. E é muito comum ela aparecer na criança bem novinha, fica ali se manifestando até os 7, 8 anos de idade, aí o próprio organismo, por uma questão de amadurecimento, pode fazer com que haja um equilíbrio da doença. Então, ele deixa de manifestar os sintomas. Mas lembra, né? A asma só tem quem pode, não tem quem quer. Então, não existe cura. Ele deixou de manifestar, mas infelizmente pode voltar a manifestar mais para frente com qualquer idade. Tá? Então isso é muito importante para não confundir o termo de cura com o que nós chamamos de entrar em remissão, ou seja, deixar de manifestar. Eu vou chamar o intervalo, antes disso quero mandar um beijo aqui, Dona Maria de Lourdes Barbosa, de Vigia no Pará, também ligou para a gente, ficou sócia. Depois, além das outras perguntas que estão chegando aqui, graças a Deus, aqueles inaladores que de repente muita gente tem em casa para criança, qualquer coisa, está lá à noite, vai fazer aquela respiração, aquele oxigênio, sabe, que ajuda a prevenir
os sintomas, as crises? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui com o Dr. Luiz. A gente volta já só para você.